Máxima Notícias, entrevista. Hoje aqui no Máxima Notícias nós estamos tendo o privilégio de receber o Dr. Rafael Rocha Lopes, que é especialista em direito digital, advogado, especialista em direito digital, porém ele é mais conhecido das pessoas normais como nós pelas suas colunas, né? E pela sua intensa participação nas mídias sociais. Ele escreve a coluna Disrupção no portal Via Direta, que será publicada hoje, inclusive o título da coluna, que vai ser publicada hoje à tarde, atenção, não posso errar, né? Ódio, diálogo em tempos digitais? Não, errei, doutor, bom dia. Não, é isso, bom dia. Ódio e diálogo em tempos digitais sombrios, se eu não me engano, alguma coisa assim? Dá um spoiler aí, mais ou menos, do que é isso. Bom, obrigado por ter aceito o nosso convite e vir tão cedo aqui, doutor. Obrigado pelo convite também, é sempre muito bacana participar dos teus programas, Enio. E o texto dessa semana fala um pouquinho dessa necessidade que as pessoas têm de brigar por qualquer coisa na internet. E a internet é ainda um território um tanto quanto pantanoso. As pessoas às vezes... Hostil, bastante hostil muitas vezes. As pessoas brigam muitas vezes sem fundamento, sem conhecimento sobre o que estão falando. Isso gera problemas de diversas naturezas. Então, o meu questionamento é justamente se vale a pena a gente ficar brigando quando a gente tem coisas mais interessantes, mais importantes para aproveitar na internet. Doutor, tem uma história que eu sempre conto. Quando eu comecei a trabalhar em rádio lá nos anos 80, 90, eu lembro de um cidadão chamado Luiz Gonzaga Agra, que já faleceu, que ele dizia o seguinte: quando você vai falar o microfone, bote uma coisa na sua cabeça, numa rádio, numa televisão. Você falaria no microfone, você falaria para a pessoa aquilo que você está falando dela do microfone, ou seja, se ela estivesse no seu lado, você faria aquela afirmação crítica ao lado dela? Faria? Então você pode fazer aquela crítica sem problema nenhum. Mas você tem que imaginar que a pessoa de quem você está falando estaria sentada no seu lado. Aí está tudo bem. Quer dizer, aquilo me marcou muito, porque daí eu passei a pensar, poxa, eu não falaria isso se a pessoa estivesse aqui do meu lado. Não ia dizer, pô, cara, você é um incompetente. Eu não ia falar isso pro treinador. Eu ia dizer, cara, eu não estou muito satisfeito com o teu trabalho. Quer dizer, são coisas distintas, né, doutor? Exatamente. E é uma reflexão excelente que serve para todo mundo, porque hoje em dia é muito fácil, para algumas pessoas, é muito fácil fazer qualquer tipo de crítica, das mais virulentas, das mais violentas, inclusive mentindo muitas vezes ou distorcendo muitas vezes, que é um problema endêmico que a gente tem hoje na internet. E essa reflexão deveria ser aplicada para todo mundo, especialmente para todo mundo que escreve na internet. É muito fácil falar mal do presidente, do prefeito, do vereador, é muito fácil falar mal até do vizinho na internet, e quando chega no vis-a-vis ali, no cara a cara, no tete a tete, não é bem assim, né? Não foi o que eu quis dizer. Não foi o que eu quis dizer, tapinha nas costas. Então as pessoas precisam realmente cuidar muito com o que falam e escrevem na internet. Alguns realmente fazem isso única e exclusivamente para chamar atenção. É o tal do caça-clique, né? Que é as visualizações, que é a divulgação e trabalha com sensacionalismo. Nós temos sites especializados, blogs ou perfis de plataformas sociais, de mídia social, especializados em sensacionalizar as coisas justamente para atrair atenção. Clickbait, né? O clickbait. Só que há consequências, né? As consequências podem ser desde processos criminais até processos indenizatórios, mas a reflexão desse teu mentor lá do início de carreira é absolutamente importante e deveria ser aplicada para todo mundo. Doutor, é claro que o senhor não é da área da educação, mas o senhor entende que as escolas, sejam particulares ou não, elas estão preparando, porque esse é um tema que faz parte da vida de todas as pessoas desde da mais tenra idade, infelizmente, né? Algumas crianças com 2, 3 anos já estão ali com tablet, celular, enfim. Elas estão sendo preparadas para utilizar essa comunicação em massa, que qualquer pessoa que tem um celular e internet, ele tem uma pequena estação de televisão na mão. Elas estão sendo preparadas adequadamente? Isso tem sido uma preocupação? O senhor que trabalha com direito digital e vê casos todos os dias de pessoas que acabam enfiando os pés pelas mãos e se complicando com o uso da internet. Olha, Enio, eu trabalho com direito digital, mas também trabalho com educação digital. E tenho discutido muito em escolas e faculdades e empresas
a respeito do uso da internet. E nos meus textos, você sabe, eu bato muito na preocupação que deve existir, ou trago muito, né, que nós deveríamos ter uma preocupação maior com a utilização da internet por crianças. Né? Bebês não devem ter acesso nem a telas, né? Televisão, celular, computador. Com o passar da idade, elas podem ter algum acesso limitado e fiscalizado, mas infelizmente não é o que a gente vê. A gente vê muitas crianças desde muito cedo, bebês, às vezes que mal conseguem segurar qualquer coisa, que estão segurando um dispositivo qualquer, um aparelho celular normalmente. E como você falou, é uma caixinha de televisão ambulante. Antigamente havia preocupação dos pais em relação aos filhos, no nosso tempo, né, Enio? Dos pais em relação aos filhos do excesso de tempo da TV, ou do excesso de videogame, do Atari, do Odyssey, eu não sei mais o que tinha na época. Só que parava, terminava, porque quando a pessoa ia visitar o parente, ia para a escola, ia para qualquer lugar, ela não ia com o computador e com a televisão debaixo do braço. Hoje se vai com um instrumento muito prático para assistir qualquer coisa, de coisas boas a coisas ruins. Então, essa preocupação deve existir e, infelizmente, não é o que eu estou vendo da maneira mais adequada em muitas escolas, tanto privadas quanto escolas públicas. Doutor, mas não seria também porque nós, os adultos, não sabemos direito os efeitos nocivos que esse trabalho... A gente até estuda um pouco, mas a gente não sabe direito o que isso está provocando. E é esse o ponto que eu ia chegar. A gente está num período de transição em que os pais de hoje foram pegos meio que de assalto dessa democratização ultra rápida dos meios que decorrem da internet. Então, muitos pais não sabem como lidar com isso. E não sabendo como lidar com isso, não conseguem ensinar os filhos. E a escola deveria ter um papel muito importante. Mas eu vejo muitas escolas e muitos prefeitos, muitos administradores públicos mais preocupados em dar internet e tablet e computadores para os alunos, inclusive de escolas públicas, ou principalmente de escolas públicas, quando aquele menino leva o equipamento para casa, quando leva, e não tem uma internet para usar aquilo ali. E o equipamento serve só para joguinho, porque ela não é orientada adequadamente, porque os professores não têm orientação, que são as pessoas da idade que também não tiveram conhecimento. Então está faltando esse preparo dos pais e dos professores, por isso que eu digo que as minhas palestras não devem ser para os filhos, devem ser para os pais, devem ser para os professores, para que eles entendam, desculpem, para que eles entendam o contexto, para que eles entendam os benefícios, mas que também entendam os perigos do acesso à internet do jeito que a gente tem hoje. Porque a gente aprendeu fazendo, né, doutora? A gente não teve ninguém que instruiu como se utilizar a mídia social. A gente foi tendo acesso à internet, aí surgiu uma mídia qualquer, uma outra rede depois, e a gente foi se adaptando. Na verdade, a gente usou o que a gente tinha de referências na mídia para converter em mídia social, que nem sempre dá certo. Começou no MSN, daí foi pro Orkut. Sim, inclusive hoje tem uma palestra do Orkut em Florianópolis. Ah, é? Sobre o Orkut? Não, do Orkut. Do próprio Orkut. O criador do Orkut. Ah, é? Olha só que interessante. E lá no Startup Summit. E veja, quando a gente fala de pessoas ainda mais velhas do que a gente, elas têm uma referência de que as informações que recebem são informações confiáveis. Porque as pessoas, em regra, não mentiam no jornal ou na revista, ou se havia algum desvio, normalmente isso era resolvido. E ainda assim abrangia um número pequeno de pessoas. Hoje, com Facebook, Instagram e WhatsApp, principalmente, que é o que as pessoas mais usam no Brasil, se vê muito a divulgação de informações deturpadas ou simplesmente mentirosas, porque aquelas pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Não é que a nossa tia vai passar porque ela quer mentir. Às vezes ela quer que aquela informação seja verdadeira mesmo, porque confirma o viés de pensamento dela. E esse é um outro problema. Mas ela não quer passar porque ela está mentindo conscientemente. Ela acreditou que a irmã dela, ou que a avó dela, ou que a amiga dela de 50 anos que mandou para ela que aquilo é verdade, porque foi a amiga dela que mandou. Mas ninguém sabe que foi amiga, de quem que a amiga recebeu, e aí se gera uma cadeia e as pessoas não sabem lidar com isso, porque a gente não teve, eles não tiveram e nós não estamos tendo a educação necessária para isso, ou passando a educação necessária para isso para os nossos filhos. Nós que trabalhamos profissionalmente com comunicação, temos enorme dificuldade
às vezes, para checar se uma informação é verdadeira, se não é. Eu imagino a pessoa que não tem compromisso com o jornalismo receber, ela pressupõe que aquilo ali é verdadeiro e manda adiante. Né? É como o senhor falou, claro que tem as pessoas malvadas, mas tem aquela que não tem a menor maldade nessa tentativa de passar adiante uma informação. Inclusive, doutor, já que o senhor mencionou essa questão dos efeitos nocivos que isso pode provocar, eu já entrevistei vários psiquiatras e psicólogos e todos afirmam que as telinhas estão provocando doenças importantes nas pessoas, e é só a gente ver a quantidade de adolescentes que sofrem com depressão, enfim, ansiedade e tantos outros problemas de saúde de ordem mental, e que a gente convive no dia a dia, né? Então, efetivamente, é preciso fazer alguma coisa, e o senhor fala pouco sobre isso, né, doutor? Tem se falado pouco, embora as pessoas estejam tomando conhecimento disso com um pouco mais de frequência ultimamente. Há estudos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e já no Brasil também, que apontam um crescimento dos números de suicídios entre adolescentes e jovens com a popularização das plataformas e redes sociais, especialmente depois que os smartphones vieram. A partir de 2007 veio o iPhone, a partir de 2010 as redes sociais começaram a se popularizar nesses tipos de aparelho. E com isso houve um aumento também. E é muito importante que se fale nisso, porque eu posso estar enganado, Enio, mas havia um mito, uma regra que não se divulga suicídio por conta da possibilidade de gerar novos casos. Mas eu acredito que estamos numa outra fase, porque antigamente a imprensa era a dona da informação. Dona no sentido de quem tinha o acesso à informação. Hoje ela não é mais. Se houver um suicídio na esquina, talvez a rádio ou o jornal sejam os últimos a saber, porque a imprensa, as mídias sociais já vão divulgar. A gente comentou um caso aqui que aconteceu que não era real. E aí, o que pode acontecer se nós não conversarmos sobre isso? Continuarmos nesse limbo, continuarmos nessa escuridão. E é importante que haja conversa sobre isso, justamente por conta desses problemas psicológicos e psiquiátricos que crianças, jovens e adolescentes e jovens estão enfrentando. Já existem clínicas de desintoxicação tecnológica para crianças. Não estou falando para adultos. Adultos, jovens também tem, obviamente, mas já tem para crianças. Crianças que eu digo de 10 anos, 11 anos, 12 anos, estão indo para clínicas de desintoxicação. Que é aquela história que a gente já comentou várias vezes, que antigamente a mãe, molecada, vem pra dentro de casa tomar banho, tomar um café, o pessoal ficava na rua. Hoje em dia os pais, vai lá fora brincar um pouquinho, né? É aquela coisa do vício das telinhas, um dia bonito, maravilhoso, a bola ali no canto, o skate no outro e o garoto ou a garota no tablet, no celular. Antigamente os pais diziam, não converse com estranhos na rua, não, a preocupação era do portão para fora. Hoje a preocupação continua sendo, a gente tem visto coisas muito ruins, mas os pais têm que entender também que a preocupação tem que ser da porta para dentro. Né? Não adianta achar que o filho está em segurança porque ele está na frente do computador. Esses jogos online têm uma estatística de pelo menos 70% das crianças e adolescentes sendo vítimas de assédio de diversas naturezas nos jogos online. Principalmente as meninas. Inclusive é um dos motivos de muitas meninas jogarem no avatar de menino para evitarem serem assediadas de todas as formas. E quando eu digo assédio, não é um assédio sexual apenas. É todo tipo de discriminação, todo tipo de ameaça. Tem uma expressão que a gente chama que é doxing, que é quando a vítima tem todos os seus dados publicados, né, em redes sociais para que as pessoas passem a criticá-la, passem a assediá-la, passem a ameaçá-la dentro de um espectro qualquer. Pois essa preocupação dos pais de fazer com que as crianças peguem sol, saiam para brincar de skate, ou jogar bola, ou brincar de boneca na rua, tem que vir associada também à limitação do uso das redes sociais. Isso contribui. Muitos pais hoje acham que o filho tem que fazer tudo o tempo todo. Existe algo chamado ócio, né? Que é aquele momento que a criança não tem nada para fazer,
que é o momento que a criança desenvolve sua criatividade. Se deixar uma criança sem nada para fazer, ela vai ficar absolutamente enfadada, mas vai olhar para o telhado ou para o teto e vai... Tem alguma ideia. Vai criar alguma coisa. Certo. Vai pegar um pedaço de papel e vai desenhar, vai fazer um boneco. O que é positivo. Vai para o jardim e vai pegar 2 pedrinhas e fazer, sei lá, uma competição de pedra. E é extremamente positivo. Os pais têm que entender que as crianças, desde pequenas, têm que ter seu tempo livre de fazer nada mesmo. Outro dia eu falei da caixa do nada aqui, não tem nada a ver, num dos vídeos que eu fiz, não tem nada a ver com a caixa do nada do adulto, mas o nada da criança é o momento que ela desenvolve, que ela tem a chance de desenvolver por ela própria a criatividade dela. Doutor, para a gente encerrar esse papo, uma coisa que eu vejo assim com muita preocupação, por exemplo, o uso do WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens que você manda, Rafael, a gente consegue marcar um café para o final de semana? E a pessoa, se ela não responder em 5 minutos, o cara me ignorou. Né? Que grosso, hein? Que grosseria, não me respondeu, me deixou no vácuo, né? Quer dizer, antigamente a gente ligava, diz pro Rafael, liga pra mamãe, diz pro Rafael que eu tô tentando falar com ele pra gente marcar um café e tava tudo bem. Né? Às vezes 1 dia, 2, e você conseguia marcar aquele compromisso que você estava imaginando. Essa ansiedade, essa necessidade do imediatismo para tudo, isso também é um problema que as pessoas têm que aprender a lidar melhor, né, doutor? Tudo decorrente da internet e de como a internet tem evoluído. Né? Antigamente não tinha aquela rolagem infinita. As plataformas terminavam... Eram mais ou menos fixas, né? E se quisesse ir para um outro lugar, tinha que clicar ali na imagem ou no link, ia para outro lugar. A gente não ficava, as plataformas não eram infinitas. Tanto que o cara que criou esse sistema, hoje ele se arrepende. Ele acha que foi um grande erro ter feito isso por conta dessa absorção das pessoas ali dentro. As pessoas acham que estão 5 minutos, quando vão ver estão 1 hora e meia, quando não estão mais. Isso tudo criou essa sensação de imediatismo, de urgência, e de urgências que não existem. Para quem trabalha, quem é profissional liberal, como é o meu caso, os clientes ficam loucos se a gente não responde. Eu não respondo porque eu não consigo. Ou eu fico respondendo as minhas mensagens de WhatsApp, ou eu me concentro e desenvolvo minhas peças, minhas palestras, meus trabalhos, senão as coisas não funcionam. Tem que ter regramento para isso. E todos os profissionais têm que ter. E as pessoas às vezes ficam agoniadas, ficam estressadas porque a pessoa não respondeu imediatamente. Eu acho uma ferramenta extremamente útil o WhatsApp, mas às vezes dá vontade de matar o russo que criou isso. Né? Pô, bicho, volta um pouquinho aí e pensa bem, né? É mais ou menos a história de... Eu falo isso pessoalmente, pensa bem no que vai acontecer no futuro, mas não tem como prever. Então, essas situações realmente deixam as pessoas mais estressadas, porque elas acreditam que elas são o centro do mundo e têm que ser atendidas imediatamente por todo mundo, em regra. As pessoas não estão conseguindo lidar muito bem com a questão do tempo, né? Porque está tudo ali o tempo inteiro, precisa ter informação de tudo, precisa ver tudo, e o pior de tudo, precisa dar opinião sobre tudo, que é um outro grande problema que isso está criando. Todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Na realidade, a gente não deve ter opinião sobre tudo. A gente deve ter opinião sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente domina. Talvez uma opinião rasa, com a consciência de que é rasa e de que não vai discutir com uma pessoa que sabe mais do que a gente. Exatamente. Ou que, teoricamente, saiba mais do que a gente. Então, as pessoas, além dessa necessidade de uma resposta imediata, estão se achando senhoras e doutoras de absolutamente tudo, o que leva a uma cadeia. Ela quer uma resposta rápida, ela acha que sabe tudo, então ela mesma tem que responder imediatamente, e aí entram os conflitos entre amigos, entre famílias, de política, vacina, a guerra de não sei onde. Religião e assim por diante. E de todo tipo de discussão. Doutor Rafael Rocha Lopes. Enio, só registrar rapidinho registre. o Lúcio, dizendo que a entrevista, mandou aqui. A Fátima, lá de Araquari, está ligadinha com a gente também, mandou um joinha na entrevista. O Baio também, grande entrevista, hein? Show. Só registrando aqui. Já que tu mencionou, agora eu sou obrigado a botar também aqui. Claro. Deixa eu falar. Opa, achei. O Renato mandando aqui. Saudação para o advogado que está falando, muito inteligente. Quem comentou também
foi o Evandro. O Evandro elogiou a entrevista. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só deu um bom dia. Esse aqui não. Tá certo. Obrigado às pessoas que se manifestaram a respeito da entrevista. Eu também vou falar. O meu pessoal aqui dizendo que eu tava com cara de muito desanimado aqui, mas é porque eu tava prestando atenção antes da entrevista. Aqui. Uma pessoa séria, o pessoal né? pegando Qualificada. meu pé. Já vão começar a rir aqui no grupo dos meus amigos. Mais um de aqui, ó. Joinville. Entrevista nota 1000. Beleza. Doutor Rafael Rocha Lopes, muito obrigado. O advogado especialista em direito digital, que faz palestras, escreve colunas, inclusive hoje à tarde. Tem todas lá. Aliás, todas as colunas do doutor Rafael, você pode ler em qualquer momento. Então não precisa se afobar como no WhatsApp. Pode ler a de 6 meses atrás, que ela vai estar mais ou menos atualizada por conta da inovação da internet. Mas hoje no portal viadireta.com.br é só procurar lá a coluna doutor Rafael Rocha Lopes. Muito obrigado. Volte sempre, doutor. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês e tentando compartilhar um pouquinho dessas informações.